É muito interessante o momento que vivemos aqui em São Paulo. Sempre que explode algum tipo de escândalo que poderia ser apurado com a ajuda da Polícia Federal, Tarcínico e Derrite se apressam para descartar o apoio do órgão. O gado vai enxergar como uma estratégia para que não haja intromissão de agentes infiltrados do Nine que possam armar contra o governador de São Paulo, que eles consideram muito competente em resolver qualquer situação complexa sem apoios externos. Mas uma pessoa que não esteja inserida nessa turma de aloprados olha com desconfiança essa movimentação, pois a tendência em uma postura assim é querer esconder o que realmente acontece nos bastidores e como o governo, instituições estaduais e o crime organizado agem em conluio por aqui. Depois de descartar auxílio da PF na investigação da morte do delegado Rui Ferraz, um dos mais atuantes da Polícia Civil contra o PCC, agora Tarcínico e Derrite também rejeitam a Polícia Federal para investigar se há envolvimento da facção criminosa na falsificação de bebidas destiladas. Uma entrevista do governador ontem piorou as coisas nesse sentido, porque ele se apressou para garantir, sem que as investigações fossem concluídas, que a facção não teria nenhum envolvimento nesse golpe que já vitimou 3 pessoas, deixou cegas algumas outras e ainda levou para o hospital gente que talvez viva em estado vegetativo para sempre. No Jornal Nacional da última terça-feira, 30 de setembro, essa postura dele chamou atenção na edição do noticiário. Logo após a fala do governador, que garante que destilarias clandestinas não têm vínculos com o PCC, o diretor da PF, André Rodrigues, e o ministro Ricardo Lewandowski contrariaram o discurso dele e alegaram que, até agora, não se pode descartar nada, já que as investigações ainda são extremamente precoces. E a Polícia Federal vai abrir inquérito mesmo assim, já que a situação transcende o estado de São Paulo e afeta outras regiões do país, e já temos até novos casos em Pernambuco. Essa situação reforçou uma característica de Tarcísio que fica cada dia mais evidente. Apesar do marketing eleitoral querer vendê-lo como um gestorzão técnico firme que trabalha duro, arregaça as mangas e é destemido, na prática a situação é muito diferente. Até hoje o governador mostrou que só reage quando está encurralado, além de ter tão pouco carisma a ponto de fazer com que o Haddad pareça a Ivete Sangalo em comparação a esse verdadeiro poste. Não vou comentar da aparência de resto de aborto desse senhor, pois é desnecessário, mas nos últimos meses ele tem feito um esforço sobre-humano para perder capital político. Sempre servindo a 3 senhores ao mesmo tempo, Tarcísio não decide se atua como bolsonarista, gestor técnico ou tenta ser menos engessado para atender os anseios da imprensa. Na dúvida, atua da pior forma possível em cada um dos segmentos e acumula apostas em cavalos errados, como Donald Trump e a PEC da anistia. Junte a esses desastres os escândalos da Secretaria da Fazenda, da Segurança Pública, queda de energia a cada garoa e uma submissão canina ao Bolsonaro, e temos um combo perfeito para qualquer um perder a reeleição no ano que vem. O que talvez só não ocorra porque o interior do meu estado é repleto de capial antipetista que venera esse senhor, ou porque ele vai encarar mesmo uma eleição presidencial, escolha que deve exigir não só uma melhora de dicção e oratória, como transplante de cabeça, porque o cara não tem nem a beleza de um Collor e nem os olhos azuis do Jair, o que é um fator importante para gerar simpatia do eleitorado feminino num país altamente palmiteiro. É um boneco de voodoo reagindo por espasmos às alfinetadas da extrema-direita. E mentiroso, porque toda nova matéria que sai na imprensa aproxima o esquema de adulteração de bebidas ao
ao PCC. O UOL publicou uma matéria revelando que, desde o início do ano, grupos de zap de moradores do extremo sul, periferia da Zona Leste e cidades do ABC paulista já alertavam sobre os riscos de intoxicação de bebidas batizadas e com procedência duvidosa. Os arredores da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, os proprietários dos bares chegavam a alertar alguns clientes sobre as bebidas adulteradas e orientavam que eles consumissem apenas long neck de uma determinada marca, que em tese seria legítima. Os consumidores ainda eram informados que isso fazia parte de um esquema de integrantes mais novos do PCC. Durante a final do Campeonato Paulista deste ano, torcedores passaram muito mal e receberam a recomendação de não tomar mais nenhum tipo de bebida. Ainda em 2025, 2 jovens compraram uísque em uma adega de São Miguel e, ao reclamarem que a bebida era adulterada, o dono do estabelecimento pediu para que eles fossem avisar os traficantes da região. Os casos estão ligados principalmente ao consumo de gin, uísque e vodka de marcas que vocês estão ligadinhos e ninguém quer falar com medo do processinho. Mas como mostramos aqui antes, não é só na quebrada que isso virou um problemão. O bar Ministrão na Alameda Lorena foi fechado após uma cliente denunciar que perdeu a visão ao beber uma caipirinha lá. E o caos se expande. O clube paulistano, um dos redutos dos ricaços quatrocentões de São Paulo, anunciou suspensão na venda de bebidas destiladas, o que sugere, no mínimo, desconfiança da origem, já que, se fossem adquiridas diretamente do fabricante ou com nota fiscal, isso não seria necessário. O Bottega Bernaca, por outro lado, garantiu disponibilizar as notas fiscais de aquisição de bebidas alcoólicas aos clientes que se interessarem em saber a procedência. Atitude que deve se tornar mais comum daqui por diante. O que se nota desde que esse escândalo explodiu é que muita gente não tinha a mínima ideia do problema e até mesmo entre direitistas vi muitas pessoas cobrando fiscalização e atuação do Estado para garantir a qualidade do que é consumido. O problema é que o buraco é bem mais embaixo. A cultura da sonegação e receptação é bem comum entre comerciantes e atinge também alimentos e cigarros. É uma roleta russa saber o bar ou restaurante que não vai te enganar eventualmente, e se 1/3 dos destilados são falsificados, como apontou um estudo da USP, todo mundo já comprou gato por lebre pelo menos uma vez na vida. Além do mais, estamos falando de laboratórios de fundo de quintal operados ou não pelo crime organizado, dos quais a inteligência da nossa burra polícia nem sabe ou nem fez questão de saber a localização. Junta isso com comerciante malandrão que acha que está fazendo a boa por economizar R$10 na caixa de vodka, bandido coagindo e ameaçando botequeiro que se nega a comprar suas bebidas batizadas, e a tá feita. Tendo ou não PCC envolvido, mesmo que sejamos falando de Walter White de metanol, a real é que fica bem feio deixar as coisas chegarem a essa situação para quem se diz tolerância zero contra o crime. Quem quiser que compre a fumaça desses caras.